O ano 1992. A cidade, a mais desejada e conhecida de todas, Nova York, Estados Unidos. Naquele começo dos anos 1990, a socialite falida Ghislaine Maxwell conheceria o bilionário que não conseguia fazer muitos amigos importantes, Jeffrey Epstein. A dupla terminaria selada, unindo o desejo de ela em voltar a ter dinheiro com o desejo de ele em ser mais reconhecido por quem realmente valia a pena no mundo da alta sociedade internacional. E ali também nasceria a queda de um príncipe, o filho mais amado da Rainha Elizabeth II, a Rainha da Inglaterra, e o príncipe é o Príncipe Andrew. Confira essa história que junta poder, sexo, tráfico internacional de mulheres e mentiras. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Especial Caso Comentado e também Dica de Séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final dessa dica de filme, que também tem dica de série e que tem um casão comentado envolvendo a grande realeza. Né? Eu digo que quando eu era criança eu achava que a Rainha Elizabeth era a rainha do mundo, porque para mim era a única rainha que existia. Eu continuo achando que ela é a única rainha que existirá para sempre no nosso imaginário. Né? Ela era a grande rainha. Quando a Lady Di casou, e já tinha idade para ver, era como um conto de fadas mesmo acontecendo. E depois deu tudo que deu, né? Tem uma série ótima chamada The Crown na Netflix. Se você gosta desse tipo de assunto, que tem a ver sempre com a vida de todo mundo de alguma maneira, porque isso envolve poder, envolve economia, envolve geopolítica, envolve tudo, a série The Crown da Netflix faz um grande registro da época da Rainha Elizabeth II, que para mim era a primeira, mas é óbvio que depois que eu fui estudar, eu já sabia que tinha a Rainha Elizabeth, lá dos The Tudors. Aliás, tem uma série boa também chamada The Tudors. Ela tem algumas inconsistências históricas, mas é muito boa. E você vai ver a vida do Henrique VIII. É interessante, ele não tem nada a ver com a Rainha Elizabeth II, porque eles não são de dinastias diferentes, uma vez que o The Tudors morre literalmente com a Rainha Elizabeth, a Rainha Virgem, que não quis casar por N motivos. Tem filmes excelentes da Rainha Elizabeth com a Cate Blanchett, vale muito. Só do trabalho da atriz já é estupendo. Então a gente vai aprendendo um pouco de história mundial também, porque sempre bate na gente, afinal de contas. E isso imbróglio todo que eu estou contando é porque nesse filme novo da Netflix chamado Scoop, estou trazendo sempre agora mais para o começo para as pessoas saberem, não confundir com o filme Scoop do Woody Allen, que é fantástico, mas não tem nada a ver com esse filme agora chamado Scoop, que eles fizeram uma tradução, tem a ver que é a grande entrevista. Scoop, na verdade, é em inglês o que a gente chama em jornalismo de furo, é o furo de reportagem. Então, tanto que o Woody Allen é o grande furo, se eu não me engano, que foi a tradução em português. Tem mais a ver com a palavra em inglês, mas tem muito a ver, essa tradução foi bem feliz, porque entrega muito bem o que é o filme e o que está por trás de tudo isso. Eu já fiz aqui um caso comentado, também de dica de séries, sobre o Jeffrey Epstein. Ou, não só sobre ele, mas também com a... Olha meu óculos novo, redondinho. O que você achou? Você gostou? Me convenceram. Estou testando outros formatos. Você tem a Ghislaine Maxwell também, que é uma mulher... É uma grande confusão nesses dois, porque ali não é uma loucura a dois. A Ghislaine Maxwell, quando encontra o Jeffrey Epstein em 1992, ali não é uma loucura a dois. Ali a maldade marca um encontro fatal. Por quê? E por que eu tenho que falar disso? Tem um comentado aqui que eu chamo A Lobo e o Lobo de Wall Street, mas eu vou resumir para você entender por que o príncipe Andrew, por que a realeza inglesa está envolvida neste caso que fala de tráfico sexual. A Ghislaine Maxwell, ela era uma mulher, porque ela está viva ainda, ela é uma mulher que na época, ela vem de uma família muito poderosa. O pai dela era um grande publisher de vários, eu acho que o The Sun era dele, o Daily Mirror, uma coisa assim, de grandes jornais e grandes tabloides ingleses do Reino Unido, eram do pai dela. E o pai dela tinha uma certa predileção, inclusive, pela Ghislaine. Ou seja, um homem extremamente poderoso, um homem extremamente rico. Lá na Inglaterra, os ricos vão viver com os ricos e os poderosos com os poderosos.
A Ghislaine vai estudar com o príncipe Andrew na universidade. Os dois são amigos de vários tempos antes até da entrada do Jeffrey Epstein ali. Então é aí que tem a conexão do príncipe Andrew com este universo do Epstein, que vai envolver o Harvey Weinstein, que vai envolver todo esse movimento Me Too, que vem muito forte lá em 2014, 2015, com toda a razão, onde homens poderosos americanos se valiam do seu poder, do seu dinheiro, para violentar mulheres e saírem ilesos com relação a isso. A Ghislaine, lá na Inglaterra, faz a faculdade, conhece o príncipe Andrew, ok? Beleza? Ela já até tinha, lógico, convivido, já deviam ter ido em festas e tudo mais, mas é na universidade que os dois criam uma conexão de amizade. Em 1991, o pai da Ghislaine morre, ou parece que se matou também. Ele era um homem extremamente poderoso, rico e tal, mas quando ele morre, se descobre que ele já não tinha mais poder e ele já não tinha mais dinheiro. Só que a Ghislaine tinha vivido a vida inteira sendo poderosa, a filhinha do quarto poder, o pai dela era a imprensa, né? Mandava e desmandava. Só que ela se descobre pobre e ela sempre viveu milionária. Então não é que é assim. Então tá, ela não vai, a joia dela, ela não sabe viver sem aquilo. Deve ser devastador. Eu não tenho esse tipo de problema, né? Dá bem, ela não sabe andar de avião, ela só sabe andar de jatinho, ela não sabe andar de Uber, ela só sabe andar de carro blindado com motorista. E agora o sino toca da igreja. Então eu vou ter que parar e esperar. Já volto. São 12 badalas que eu estou gravando ao meio-dia, porque eu consegui ter agora uma obra no prédio da frente, uma obra em cima de mim. Então, assim, eu só posso gravar agora, ou muito cedo na hora do almoço, porque daí todo mundo dá uma parada e eu corro aqui para gravar. Então, a Ghislaine, ela se percebe lá em 1991 destruída financeiramente, mas ela, por ser com o sobrenome Maxwell principalmente, desculpa, por ter esse nome e sobrenome, por ter esse histórico ali dentro da Inglaterra, ela ainda carrega consigo uma boa agenda. Ela muda para Nova York, ela vai para Nova York, é aquela coisa, não tem dinheiro, mas consegue morar em Nova York. Eu adoro, né? A gente que não tem dinheiro muda para uma penthouse em Nova York. Aí ela muda para Nova York, lá ela chega e ela vai encontrar o Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein, em 92, o que acontece? Ele é um homem que veio de uma família mais normal, americana. Ele cresce, ele faz escola, mas ele nem vai para a faculdade, porque ele era um geninho do mundo financeiro de Wall Street. Ele desenvolve muitos fundos, isso, aquilo, e ele se torna um bilionário. Só que o que tinha? Ele era um bilionário, mas ele não tinha entrada na sociedade. Não adianta muitas vezes você ser rico. Tem uma novela chamada Rainha da Sucata, que foi brilhantemente escrita pelo Silvio de Abreu, lá em 1990, que mostrava isso. Você tinha a Laurinha Figueroa, que era a Glória Menezes fazendo, fantástica, uma quatrocentona paulistana do Jardim Europa tal, que estava falida. E você tinha a sucateira, a Rainha da Sucata aqui, que era uma nova rica com muito dinheiro, só que ela não conseguia entrar onde a Laurinha Figueiredo entrava mesmo sem dinheiro, porque não basta só o dinheiro, você tem que ter as conexões humanas. E a Ghislaine era esse tipo de pessoa, ela estava sem dinheiro, mas ela tinha conexões. Então lá em Nova York, o Epstein, que tinha muito dinheiro e não tinha as conexões que ele queria, com grandes empresários, ele tinha gente que investia nos fundos dele, beleza, mas ele não tinha relações pessoais com pessoas importantes, com presidentes, com artistas, com realeza. A Ghislaine vai trazer para o Jeffrey Epstein essa embalagem da alta sociedade. Ele vai entrar em lugares, vai ser convidado para jantares, almoços e barbecues ali nos Hamptons, que ele jamais, por ter todo o dinheiro que tem, não vai ser convidado. E ele conseguiu entrar. Então, a Ghislaine, que precisava de dinheiro porque ela estava pobre, ela se une ao homem que tem muito dinheiro e que quer ter relacionamento. Ela seria um RP, só que ali eles englobam e se juntam como se fosse um casal. Até foram, mas eles não foram durante tanto tempo como se imaginava. Dentro daquela nova união que se formava, o Jeffrey Epstein, ele começa a aflorar nele, e ele era um homem muito bonito, por sinal, ele começa a aflorar nele o desejo de ser o que eu quiser ser. Uma vez que dinheiro eu tenho, eu faço o que eu quiser fazer. E a Ghislaine sacou que se ela fomentasse, se ela botasse gasolina nessa fogueira, ela ia se dar bem. O que o Jeffrey Epstein gostava? De garotinhas, de lolitas. Lembrando que nos Estados Unidos tem só, se eu não me engano, só um estado que é Nevada, onde tem Las Vegas, que você pode
ser prostituto ou prostituta. No Brasil, você pode se prostituir, isso não é crime. O crime no Brasil é você ter a exploração sexual. Então, se eu quiser me prostituir, beleza. Se eu tiver um cafetão ganhando dinheiro em cima de mim, ele é o criminoso. Então, por isso que cafetão, cafetina, gigolô, eles que estão no crime. As pessoas que se prostituem, elas não estão no crime, elas não são criminosas. Nos Estados Unidos, é proibido, em quase todos os estados. Eu tenho quase certeza, se eu estiver errado, não pesquisei, mas isso é uma coisa da minha memória já de anos de trabalho, que é só em Las Vegas, não em Las Vegas, cidade, o estado de Las Vegas, que é Nevada, que você pode ser prostituta. No caso do Jeffrey Epstein, ele não vai até Las Vegas. Ele tem uma casa gigantesca em Miami, ele tem uma casa gigantesca em Nova York, tem apartamento em outros lugares, mas assim, que são os dois polos dele, são em Palm Beach, ali na Flórida, e a casa de Nova York, e também uma grande ilha, fora da jurisdição americana, Bahamas, ali perto de Bahamas, tá, uma ilha deslumbrantemente chocante. Com dinheiro, com tudo isso, ele precisava dessas meninas menores de idade, que quem conseguia essas garotinhas, era a Ghislaine Maxwell. Então ela que aliciava meninas de 14, 13, 15, 16 anos para virem fazer massagem no Jeffrey Epstein, ele acabava transando com a menina, pagavam uma grana para essa garota e a Ghislaine ainda fazia assim, faz assim, ó, hoje você ganhou $100. Se você trouxer uma amiguinha igual a você vai ganhar $100 mais $100. Cada amiguinha que você trouxer pro bonitão aqui, você ganha $100. Então ela transformou as suas prostitutas em aliciadoras. Isso é impressionante como isso acaba sendo comum nesse universo. Tem que é óbvio que eu acabei de esquecer o nome da série, mas é uma série que se passa da HBO, que é... Como é que é o nome da série? Eu esqueci. Que passa na Times Square, ali em Nova York, na Broadway, ali, mostrando quanto que aquele lugar, nas décadas de 60, final de 60, 70 e começo de 80, era uma área de prostituição em Nova York, era no coração de Nova York. E as prostitutas voltavam para as suas cidades para buscarem meninas novas, para aliciarem como prostitutas e dava de presente para o seu gigolô. Então isso é comum, é The Deuce é o nome da série. Muito, muito boa, com aquele ator James Franco, que se envolveu também nessas coisas de... Uma pena, um ator excelente, mas fazer o quê? Eles, então, a Ghislaine começou a construir uma rede de não é pedofilia, porque as meninas, pedofilia, segundo o Dr. Guido Palomba, Rosângela, todo mundo já me explicou, pedofilia até uns 6, 7 anos, que é a fase impúbere da criança. Depois, é abuso de menor de idade, é outra enfermaria. Então ela começou a ter essa rede de menores de idade, prostitutas e se prostituindo. E o Jeffrey Epstein começa a ter, graças à Ghislaine, aquela rede de relacionamento com pessoas poderosas, que se mostram também uns tarados como ele. Com isso, ele conseguia ter, o Jeffrey Epstein, não só o dinheiro para investir nos fundos dele, ele ficar mais rico, como ele começa a ter essas garotinhas como isca para esses homens poderosos e endinheirados, para serem, inclusive, a gente começa a ter, é uma união de prazer, né? Só que vamos lembrar de uma coisa, ele sabe de tudo que está acontecendo. E depois, quando ele foi preso, se descobriram câmeras em todas as casas dele, para onde os convidados dele iam, inclusive o príncipe Andrew. Ainda não saíram essas imagens. Saiu uma lista agora, até antecipando, saiu uma lista, depois que a Ghislaine foi condenada a 20 anos de cadeia, foi em 2022, foi liberada uma lista do Jeffrey Epstein. As pessoas confundem um pouco. Nessa lista não são as pessoas nessa lista tem nomes de pessoas muito poderosas, que não significa que transavam com essas meninas. É porque ele estava na agenda dele. Ele era um homem extremamente rico e extremamente poderoso. Tem lá Naomi Campbell, o Leonardo DiCaprio, tem um monte lá. O Kevin Spacey, que também se envolveu no escândalo da parte dele, que House of Cards, a outra série fantástica da Netflix, morreu desgraçadamente por conta da saída dele. Ele tinha muita gente e tinha também pessoas muito poderosas, ligadas à política, ligadas ao poder real,
que essas de fato frequentavam principalmente a sua ilha, que é fora da jurisdição americana. O que começa a mostrar tráfico internacional de mulheres, porque quando você tira a mulher, inclusive, de um país e leva para outro lugar, que não é mais a jurisdição, você está fazendo tráfico internacional de mulheres. Muitas dessas garotas iam para essa ilha para satisfazer os prazeres do Jeffrey Epstein e de outros homens poderosos que para lá iam. Nessa lista de homens poderosos estão Bill Clinton e Donald Trump, por exemplo, e o príncipe Andrew. O Obama vai visitar o Jeffrey Epstein com a Michelle Obama, num dos anos aí, já como presidente americano, porque o Jeffrey Epstein era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Você precisa conversar com os grandes empresários para você ter investimento. E está na agenda oficial do Barack Obama. Ele e a Michelle vão, descem no avião presidencial, que tem um super aeroporto dele, ele desce, eles ficam 40 minutos, foi alguma coisa que até hoje o Obama não explicou o que era essa conversa, é uma coisa que provavelmente é segredo, né, público, é segredo político, sei lá o que é, e vão embora os dois. Então ele não tem, o Obama, realmente, fatores como você tem fotos e fotos e fotos do Bill Clinton, do Donald Trump, dentro do jatinho do Jeffrey Epstein, e como o príncipe Andrew tem uma foto dele com uma das meninas que processa, que é Virginia Roberts, não é isso o nome dela? Acho que é Virginia Roberts. Ela é o grande nome, que é uma foto bem já famosa, é Virginia Roberts. A Virginia Roberts, inclusive, tem uma foto ela do lado, ele com aquela coisa horrorosa, que o homem põe a mão na cintura e dá uma puxadinha, e junto atrás está Ghislaine Maxwell. Então ele tem uma foto que o príncipe Andrew diz que aquilo é montagem. Tá bom, é montagem. Por que é montagem? Porque a menina fala que aquela foto, inclusive, é em Londres, na casa da Ghislaine em Londres, é para onde ela teria sido levada para transar com o príncipe Andrew. Olha o tráfico internacional de mulher aí. Ela sai dos Estados Unidos e vai até Londres para transar com o príncipe Andrew. Também ela diz que transou com ele nessa ilha. É o segundo tráfico dessa garota. E também transou com ele na casa de Nova York. Eles teriam transado 3 vezes. Essa Virginia Roberts junto com o príncipe Andrew. Que faz parte dessa lista seleta do Jeffrey Epstein de pessoas que frequentavam a casa dele em Nova York, para onde mais aconteciam. Porque na casa da Flórida era uma coisa mais dele, era só o Jeffrey Epstein que se aproveitava. A casa de Nova York era um prostibulão, era uma casa da luz vermelha, para onde os homens iam para transar com as meninas. E a ilha, mais ainda. É uma ilha com não sei quantas casas, espetacularmente rico, com tudo que você pode imaginar do melhor de comida e bebida, que eles faziam várias orgias ao longo da sua vida ali. Beto, mas qual o problema de ter orgia? Nenhum, por mim você faça o que você quiser, só que essas meninas são menores de idade, aliciadas e ganhando dinheiro para isso. Nos Estados Unidos é crime ser prostituta, gente. Então não pode. E ela, com menor de idade, ficar sendo traficada só para sexo é um tráfico internacional de mulheres. E essas mulheres se mostram hoje, muitas delas nem dinheiro ganharam. Então eu, por exemplo, ganhava lá meus $100 para levar a amiguinha. A amiguinha ia lá para fazer uma massagem e ela era estuprada pelo Jeffrey Epstein. Ela nem voltava mais. Tem pessoas que não voltavam. Tem outras que acabaram, sim, sendo prostituídas, e prostituição nos Estados Unidos é crime e acabou. É lei lá? É lei e acabou, não pode, entendeu? E esses homens poderosos, eles vão ficando cada vez mais seguros, né? Aqui eu já vou fazer um corte, senão eu estou falando tudo de novo que eu já falei no outro comentário. Mas o Jeffrey Epstein, em 2005, saiu uma primeira matéria falando o quão tarado esse homem era, e o quanto que ele aliciava garotas. Ele e o Harvey Weinstein, eles são amigos. Harvey Weinstein foi um dos maiores produtores de cinema no mundo. Fez, sei lá, ele fez o Shakespeare in Love, fez um monte. A Meryl Streep era uma das melhores amigas dele. Se eu não me engano, ela chega a defender ele, mas ela não sabia o que ele fazia. O Harvey Weinstein, ele se utilizava do poder de Hollywood para transar com a gente. Ele nem pagava. Era assim, ó, você quer um Oscar, então você vai ter que dar para mim. Vou te pôr no melhor filme, mas vai dar pra mim. Então, só que além de tudo, ele era um homem ainda mais disgusting, tudo, assim, mais nojento, porque a mulher chegava lá para uma reunião de trabalho, ele saía pelado e falava, ó, pega aqui. É uma coisa assim, não é, entendeu? Então,
Se tem pior, se tem régua, o Harvey Weinstein consegue ser ainda pior. E é, óbvio, amiguinho do Jeffrey Epstein. Os dois chegaram a se juntar para comprar uma das revistas mais importantes do mundo, que é a New Yorker. Porque nada como você ter um quarto poder para chamar de seu, que é a imprensa. O dono não vendeu para eles. Já imaginava que não ia ser bom, não ia ser coisa boa, não. Foi um outro grupo que comprou. Mas sai essa matéria em 2005, dá um burburinho, ele acaba entrando num acordo em 2008, ele é preso, só que ele é preso numa cadeia de 5 estrelas, né? Ele devia ter ido para uma penitenciária estatal lá da Flórida, não foi para um presídio super fofo, onde ele tinha todas as regalias dele. Ficou lá 18 meses, foi embora e tudo bem, encerrou. Vida que segue, meninas que venham. Só que o mundo foi mudando ao longo desse período. O mundo já não era mais tão tolerante com os estupradores e só apontando o dedo para a vítima. O que essa garota quer agora? Ela não ganhou dinheiro? Foi lá porque quis, porque não é assim. Não é assim. Prostituição, gente, não é uma coisa que a pessoa quer, ela é levada a. Isso assim, não, pode acreditar ou não, mas ninguém quer. Eu que vontade, eu já acordei e vou ser prostituta. Você acaba indo. Não é a melhor dos trabalhos, com certeza. Mas, uma coisa, falando em poder tudo, Poder S.A., meu livro, foi relançado, tem aqui link na descrição do vídeo, tá? Para comprar pela Amazon, pela Livraria Momo, por vários outros lugares. Se quiser comprar, te agradeço, é o relançamento, Editora Matrix, muito obrigado por esse presente. Vem aí em breve o Crime S.A., que vai ser baseado nesse tipo de formato, mas vamos primeiro escrever, né? E também tem a lojinha do canal, olha que coisa fofa, até tomar uma aguinha da Odete, que coisa linda. Então vou botar aqui, sempre esqueço de pôr aqui. Nesse período que ele saiu da cadeia, tal, a vida voltou a ser normal para ele. Ele não perdeu amiguinho, não perdeu coleguinha, perdeu nada. Inclusive o príncipe Andrew continua sendo parceirão dele. A vida vai e o mundo vai mudando. Em 2010, em dezembro de 2010, um paparazzi tira uma foto do Jeffrey Epstein andando no Central Park com o príncipe Andrew. O que mostra, porque até agora você tinha uma foto do príncipe Andrew com uma menina do lado e a Ghislaine Maxwell. Aquela foto poderia ser uma série de interpretações. Você não tinha o Jeffrey Epstein. E a Ghislaine Maxwell, amiga do príncipe Andrew desde a faculdade. Então, não teria aí ligação com o Jeffrey Epstein. Ele precisava se afastar. Essa foto traz a intimidade dos dois. E mais, começam entre 2010 e 2019, que é onde vai tudo acontecer com esse homem, o mundo vai mudando, vem o movimento Me Too, que derruba o Harvey Weinstein, que derruba o Jeffrey Epstein. O Jeffrey Epstein, ele passa a ser acusado formalmente por inúmeras mulheres, assim como o Harvey Weinstein. Ele chega a sair dos Estados Unidos e ele volta para os Estados Unidos, em 2019 ele é preso. E ele morre. Ele é preso e morre. Gente, ele se matou. Tá bom. Ele se matou. O Jeffrey Epstein se matou. Tá bom, então ele se matou. Você acredita? Eu tenho minhas dúvidas se ele se matou. Estou vendo aqui que é 2019 mesmo, né? Ela foi presa em 2020, isso aí. Isso mesmo. O Epstein tá lá. Bom, ele se mata. Ele se mata na cadeia, o que dá uma transformação em tudo mais. A Ghislaine foge. O príncipe Andrew fica na dele, o Harvey Weinstein vai ser preso, também está preso até hoje, e aí vira uma confusão maior, porque aí ele perde o Jeffrey Epstein, inclusive, todo o seu arcabouço de poder de amigos poderosos. Na cadeia ele se mata, segundo dizem, ele se matou. Mas só que ninguém sabia ainda que existiam inúmeras imagens gravadas dentro da casa de Nova York e lá na ilha. A Ghislaine foge, a Ghislaine é presa em 2020, acham ela numa casa lá de algum amigo rico dela, ela é presa, ela foi julgada em 2022, pegou 20 anos de cadeia. E ainda vem fazer pose de, tô super solidária com essas meninas, também me senti violentada. Me poupe, garota, você fez o que você fez porque você quis, né? Você fez pra você ter dinheiro, você teve prazer nisso, não vem com esse papo não. Beijo, tá? Vai ficar presa lá 20 anos, pelo menos ali, eu acho que ela não sai tão cedo. Presa ficou e as coisas vão começando a ser liberadas. Libera-se, depois que ela é presa, essa lista do Jeffrey Epstein de pessoas com as quais ele tinha alguma relação, que pode ser até por ser cliente dos fundos dele, e veio em breve, espero que em breve a gente vai ver as imagens gravadas, quem estão nessas imagens, quem são os poderosos que foram gravados. De fato, o príncipe Andrew, em 2019, está num beco sem saída.
Porque a foto, o caso já está super midiático, as coisas com Jeffrey Epstein, com ele, estão cada vez mais e mais e mais encolocabradas. A realeza lá, coitada da Rainha Elizabeth, em 2022, tendo que fazer o jubileu de prata dela, não vai conseguir direito, porque é o Harry que sai, é o Andrew que apronta, todas essas coisas. E ele, em 2019, o príncipe, o menino lá, espera que eu quero só pegar aqui. 8. Aqui. Pera lá, gente. Eu anoto as coisas que eu vou senão eu consigo fazer um teste aqui. Edição. Tá bom. Em 2019, então, ele tudo começa a apontar para o príncipe Andrew tendo tido relações com uma menor de idade. Isso vai pegando cada vez mais mal dentro da realeza. Sai a foto, que ele diz que é falsa, saem as marcações das viagens de jatinho até a ilha, onde ele tinha aquela casa da orgia. E lá um monte de vezes o príncipe Andrew tinha ido. Em 2006, o príncipe Andrew ainda chega a fazer o aniversário de 18 anos da filha, o Epstein está lá, tem registro, tem muita coisa que vai tendo muito registro. E o moço vai ficando cada vez mais ali encurralado e dentro dos escândalos que a realeza podia ter, o príncipe Andrew já tinha aprontado com a Sarah Ferguson, um monte de coisa e tal. O que acontece com o príncipe Andrew? Ele tem que falar à nação, porque ele está riscando fortemente a monarquia britânica, que está todo dia no fio da navalha, se o povo vai ou não vai, continuar pagando para ter rei. No meio disso tudo, e aí o filme é muito interessante, vocês vão ver como é feita uma entrevista desse tamanho, como é produzir uma entrevista. Tem um backstage muito legal para quem gosta. Eu adorei, eu me vi no meu trabalho quando eu era produtor e tudo mais. E você tem ali, dentro da BBC, um problema sério que a BBC está passando por cortes, isso, aquilo, está todo mundo com medo do seu emprego ser perdido. E você tem o BBC Night lá, deve ser o jornal da noite deles, que é muito importante e que todo mundo está com medo de ter corte. Tem uma produtora que essa história toda é real. Tem uma produtora que é a Sam, a atriz que faz é fantástica, e ela consegue começar uma conversa com a assessora do príncipe Andrew, para ele dar uma entrevista pela primeira vez falando sobre o caso do Epstein. Porque não tem mais, o silêncio só vai corroborar e confirmar. É o que eu sempre uso nas minhas entrevistas, eu falo para as pessoas. Cabe a você contar a sua história. A humanização, inclusive, do bandido, do criminoso ou do assassino, parte de ele contar, mas nunca com soberba. Parte de ele ter um arrependimento de fato de ter feito aquela ação. E não porque ele foi preso. Ah, você faria de novo? Claro que não, fui preso. Não, então você não se arrepende. Que é o que vai acontecer nessa entrevista do príncipe Andrew, que começa a ser armada, e você tem uma grande entrevistadora, que é tipo uma Marília Gabriela, entrevista muito bem essa mulher. O nome dela, vale a pena falar, que é feito incrivelmente por aquela atriz que eu amo, que fez a Margaret Thatcher e que fez também a Arquivo X, né, gente? Ela fez Arquivo X, vê se pode. Coisa maravilhosa. Cadê o nome dela? Entrevistada aqui, ó. É a Gillian Anderson, que é a atriz, e o nome da apresentadora, da entrevistadora, é a Emily Anderson. E eu acho que eu botei os... Não é possível, porque as duas têm o mesmo sobrenome. Fiz besteira aqui. É a Emily, é a entrevistadora. Essa mulher, ela é uma fantástica lá dentro, lá nos na Inglaterra. E ele acaba aceitando dar a entrevista. E é muito bom, porque você vê a preparação de quem vai entrevistar e de quem vai ser entrevistado. E aí, eu já passei pela situação de entrevistar pessoas que chegam prontas para uma entrevista, porque elas têm um tal do media training que todo advogado faz e você quebra o media training em 3 perguntas. Não tem como, gente, você não vai conseguir antecipar e se antecipar tanto assim. O príncipe Andrew, ele acaba se entregando de uma maneira... Gente, estava com batida, peço desculpas, eu não vou parar, porque senão não tem a chance. O príncipe Andrew, ele passa a achar que ele está com domínio da situação. E a câmera vai te registrar, e a tua cara vai estar impressa, e as suas mentiras ou a sua arrogância vai todo mundo ver.
Tem várias coisas, tem coisas interessantíssimas, que ele é pego de... Ela fecha, uma hora ela fala assim, do Epstein, né? Ela fala, ele tenta dizer que ele não era tão amigo. Daí ela fala, pera um pouquinho, ele foi no aniversário da sua filha, em 2006, você ficou na casa dele em Nova York, você, não sei o que lá, ele, sim, não foi uma festa. Tem uma hora que ela fala assim, você fez uma festa pro Epstein, num castelo. Ele fala, não foi uma festa, foi um fim de semana de caça. Tá, gente... Tá bom, então não foi uma festa, foi fim de semana de caça. Para mim é pior ainda, mostra uma intimidade ainda muito maior. No caso do Andrew, ele vai caindo, ele fala que aquela foto que ele tá com a menina, aquilo é montagem, porque ela diz que aquela foto é em Londres. Ele falou que em Londres ele só usa terno, que aquele tipo de roupa que está na foto é quando ele viaja para fora da Inglaterra, quando ele fica um pouco mais à vontade. Aquela foto só poderia ter sido tirada em algum outro país que não na Inglaterra. Está querendo tirar o quê? O tráfico internacional de mulheres. Óbvio. Ele quer dizer que aquilo pode ter sido feito nos Estados Unidos e ele duvida que aquela foto seja real. Claro que a foto foi periciada. Ele traz sempre elementos que ele não consegue comprovar ou provar. Então ele diz, por exemplo, que num dia específico que a menina falou que ele estava numa boate e que ele suava muito, o príncipe Andrew fala assim, não, eu tenho um problema aqui na Guerra das Malvinas, aqui na Argentina, ele foi um dos combatentes lá pelo exército inglês. Sim, tivemos uma guerra nos anos 80 entre a Argentina e a Inglaterra, porque tem umas ilhinhas desse tamanho ali, que são as Malvinas, e como é que são? As Falklands. Falkland é um nome inglês, né? Britânico. Qual que é Falkland o Falkland é como a Inglaterra conhece as Malvinas, como a gente conhece aqui. Para eles não existe Malvinas. É Maldivas, não é Malvinas? Gente, eu sempre falei Ilhas Malvinas. Hã? Malvinas. É Malvinas, que susto. Nós conhecemos como Ilha Malvina, mas ela não existe Ilhas Malvinas. Existem as Falklands, porque essas ilhas são inglesas. E teve essa guerra idiota nos anos 80, que matou um monte de gente à toa. O príncipe Andrew teria levado um tiro, inclusive, durante essa guerra. E esse tiro, segundo o príncipe Andrew nessa entrevista, você vê a entrevista inteira real no YouTube, mas eu não achei com legenda. É fantástico. Vale a pena ver, porque é muito bom você ver como o filme foi perfeito, como os atores estão incríveis. E aí você tem... ele diz que como ele levou esse tiro, ele não suar mais, porque deu muita adrenalina, ele ficou muito nervoso e sugou toda a possibilidade de ele suar. E a menina diz que ele estava suando muito naquele dia. Ele quer dizer que não pode ser ele porque ele não sua. Tá bom, o promotor pediu uma prova médica, um laudo médico. Ele não entregou. Gente, é óbvio que quem acusa que tem que provar, mas se você está me falando que eu fiz um crime, eu quero mais aprovar minha inocência. Ele nunca entregou esse laudo, então tá bom. Beijo para ele também. Qual outra coisa que é interessante, que ele vai se entregando muito? Ele fala, por exemplo, que... da casa, por exemplo, é uma coisa muito divertida, né? Que na casa, lá de Nova York, que todo mundo fala que, imagina, nunca vi nada, a casa tem, no lustre principal, uma mulher pelada em tamanho real, uma boneca. Não é uma boneca inflável, é uma boneca que eu já vi numa grande emissora de TV, quando eu fui lá fazer um negócio. Tem várias dessas bonecas e eu sempre achei aquilo muito taradice, porque são umas bonecas assim, reais e com umas fantasias. E estão expostas. Quando você entra nessa TV, você vê ali que o povo tem... Alguém que gosta muito dessas bonecas, eu acho meio estranho. No caso... Essa boneca ficava no lustre pela dona lá, uma boneca realíssima. Então, não dá. Os sabonetes dessa casa onde as pessoas ficavam eram sempre lembrando genitálias. De pinto e de becheca. Tá, super normal. Eu tenho em casa um sabonete fálico, não rola, né? E tinha também as salas de massagem, eram claramente umas salas escuras, eram salas para... fazerem sexo mesmo, né? Então ele não consegue sair muito disso. Quer ver? Tem coisa, gente, eu escrevo e depois eu não me acho, né? É uma coisa impressionante, coisa chata, eu escrevo daí em mim. E tem uma coisa que no dia que ela teria feito sexo com ele, o príncipe Andrew, ele fala assim, não é possível, nesse dia eu estava numa pizzaria, tipo assim, um Pizza Hut, uma pizzaria de rede, um Pizza Hut da vida, um Domino's, numa cidade X que ele diz que ele nunca foi. A entrevistadora faria a pergunta que eu faria. Mas como que você lembra especificamente desse dia onde você estava? Porque se você me perguntar, Beto, onde você estava em tal dia? Como eu gravo quase todos os dias, eu falo, deixa eu ver minha agenda. Eu estava fazendo tal coisa. Eu não vou lembrar.
Assim, se você perguntar quem eu entrevistei, terça-feira passada, quem eu estava, eu não lembro, eu tenho que olhar a agenda, é muita gente que eu entrevisto, qual é a live? Não vou lembrar assim de cara. Preciso ver, eu não sei onde eu estava, eu não fico gravando. E o príncipe Andrew tem essa lembrança exata do dia que ela disse que transou com ele estava nessa pizzaria com a família. E ele fala, como é muito fora do comum para mim, porque eu sou o príncipe Andrew, ir para uma pizzaria de rede marcou minha existência. Tá bom, você é o príncipe. Ninguém te viu? O mais estranho é a pizzaria onde ele fala que foi, não falar realmente ele esteve aqui. Porque é um príncipe, é o príncipe Andrew entrando numa pizzaria lá na Inglaterra. Todo mundo vai saber que ele esteve lá, tirou foto, alguma coisa. E ele não prova que ele esteve lá, ele não prova nada. Né? Ele só diz que não é ele, ela fala que ele levou ela numa boate em Londres, ele fala que não sabe nem onde é essa boate, o que não significa que ele não possa ter estado. Também eu pergunto, se ele estava numa boate, as outras pessoas ninguém viu, mas essas boates eles são tão privadas que quem estava lá estava fazendo a mesma coisa que ele e não quer contar que estava lá. Então, são privativas. Né? Então, ele se faz, e ele, durante a entrevista, ele vai achando que está com o joguém. Só que você que está assistindo, você fala, esse cara se ferrou. E todo mundo da realeza. A assessora dele acha que ele foi muito bem, o assessor de imprensa da rainha grava tudo, acompanha e fala para a rainha que foi ótimo. Eu falo assim, gente, o que não é o discernimento, o que não é a distância, né? Porque eles estão tão distantes da realidade que eles não percebem o que é real. E o real foi impresso na câmera. A entrevistadora mandou muito bem, ela tinha inclusive... e tem uma outra coisa na casa do... Isso é um absurdo, né? Olha, Bill Clinton, sinceramente... Na casa do Epstein, além da boneca, isso aqui, ele tem um quadro gigante pintado com o Bill Clinton fumando um charuto numa cadeira e vestido com o vestido da Monica Lewinsky, aquele que ela guardou, que tinha o sêmen dele e tal, não sei o que lá. Tem uma série excelente, que é o American Crime Story Impeachment, que mostra isso, eu vou falar uma hora dela, mas já vai assistindo, que é fantástica. Acho que é a terceira temporada, porque a primeira temporada é do O.J. Simpson, a segunda do Versace, do Gianni Versace, e a terceira do Impeachment com a Monica Lewinsky. É fantástico, você vai entender muito bem a história. E é um escárnio você ter um quadro, o cara quase foi impeachmentado, né? Foi uma crise nacional, ele se permitir ter um quadro dele com essa disfarçatez do que ele fez. É feio isso. E ele tem aquele quadro lá na casa do Jeffrey Epstein ali, enorme, com ele lá, o charutão e o vestido. Ridículo, né? Para com isso, meu senhor. O senhor tome tenência também, né? Não pode. É feio fazer isso. Quando a entrevista vai ao ar, é que aí eles percebem o fim do mundo que deu. Porque ninguém comprou a ideia do Andrew. Todo mundo via que ele estava sendo absolutamente arrogante, achando que estava com o jogo ganho e achando todo mundo idiota. E ele caiu. Quando passa a entrevista, ele perde já de cara, as Forças Armadas tiram dele as condecorações e a mãe, a Rainha Elizabeth, com muita dor no coração, porque é o filho preferido da Rainha Elizabeth, e eu acho muito feio uma mãe deixar isso claro, mas ela deixa isso claro, que é o filho preferido dela é o Andrew. Coitado do Charles, gente. Assista The Crown que você vai ver. Você vai começar até a simpatizar com esse senhor. A grande história de amor da realeza britânica é o do Charles com a Camilla Parker Bowles. Camilla Parker Bowles. Isso é uma história de amor. É aquela que consegue perdurar, se manter e passar por todos os solavancos do mundo e terminarem juntos. A grande história de amor não é a da Lady Di, é dele com a Camilla, que era com quem ele queria ter casado, mas foi obrigado a casar com a Lady Di. Bom, fiz esse volta. Quando passa, a mãe tira dele, inclusive ele é príncipe, mas ele não é mais Vossa Alteza Real, uma coisa assim. Existe uma linha sucessória, isso daí, até tem um documentário do Príncipe Harry na Netflix, que é muito bom, muito interessante, tem o livro dele que eu li também, que eu achei que ia ser melhor, achei ele muito bobo. E ele explica o seguinte, você tem uma linha sucessória, então a Rainha Elizabeth tá rainha, abaixo dela é o Príncipe Charles, né? Hoje ela não está mais, hoje é o Charles. Abaixo do Príncipe Charles estava o William e o Harry. Como o William tendo filho, é o Charles, o William, os 3 filhos e o Harry. E abaixo do Harry era o Andrew. Por quê? Porque obrigatoriamente na Inglaterra, se você tem filho homem, ele passa na frente de mulher. Eu acho isso idiotice, mas ok, não sei se mudar. O Andrew ele poderia assinar, vamos supor que está todo mundo viajando, tem que assinar um negócio pela rainha. Ele assinava. Ele foi tirado dessa linha sucessória. Ele é um príncipe hoje morando num lugar extremamente reservado,
afastado de tudo e todos. Ele não pôde participar do Jubileu da Mãe em 2022, ele não ganhou a medalha. Não ganhou. Nem eu. A medalha é uma medalha que ela entrega de homenagem para a sua família real, e ele não ganhou, nem ele nem o Príncipe Harry ganharam, nenhum dos dois, porque eles pararam de ser Vossa Alteza Real, o Príncipe Harry por opção e o Andrew por obrigação. Então, o filme traz toda essa organização onde esta entrevista é que vai derrubar o Príncipe Andrew, por conta da arrogância dele de ele achar que ele é o maioral. Ele nega o fato, ele fala que ele não sabe nem quem é a Virgínia. Ela faz uma pergunta que eu gosto também de fazer. O que você falaria para ela se ela estiver assistindo? Ele dá um tipo, não tem nada a ver, que nem o Robinho falou na entrevista, o que você falaria, você gostaria da moça, né? Ele falou, não tem nada para falar com ela, não fiz nada. Então, assim, são essas entrevistas, como o Robinho deu, que a Carolina Ferraz está uma super entrevistadora, né? Eu vi a da Ana Hickman, do Robinho, ela está excelente. É uma entrevista essa que mostra o desdém pela vítima. E principalmente o horror de alguém te ver como estuprador. Porque ninguém vira e fala assim, cara, eu juro por Deus, eu não estuprei, eu não percebi. Se eu fiz isso, meu Deus do céu, não. Não, é assim, ela sabia, ela não tem... Não. Cresce uma coisa assim nessas pessoas que dão essas entrevistas que eu acho burrice como marketing, porque você não vai convencer ninguém. E o Príncipe Andrew não convenceu ninguém. Ele se perdeu e perdido está para sempre. A produtora que fez, ela cresceu, inclusive porque ela era uma mulher um pouco mal vista, vocês vão ver dentro do filme, é muito bom, e hoje ela é professora de faculdade, ela parou em 2021, porque ela tinha um filho pequeno, também tem essa história dela, eu acho que ela quis ficar mais perto do filho, e ela deu ela conseguiu o grande furo de reportagem da vida dela, isso é fantástico, é para ganhar todos os prêmios, essa entrevista foi super premiada, todo mundo que participou dela foi premiado, então ela conseguiu ali, sabe, seu Oscar. E é muito difícil depois você conseguir tantos furos assim. Então ela estava como jornalista com o dever cumprido. A apresentadora está lá, até hoje é uma super apresentadora da BBC. E o Príncipe Andrew pode ser chamado de príncipe, mas não de Vossa Alteza Real. Eu não sei muito bem o que isso muda. Nunca entendi direito, eu não sei, não faço ideia. Né? É triste porque quando você vê no filme, a filha do Andrew vai junto com o pai para conversar com a jornalista e com a produtora para ele dar a entrevista, você vê o quanto a menina tá... Tem uma pergunta ótima, ela fala assim para ele. Você está me falando que você e o Jeffrey Epstein não são amigos, muito. Não, mas ele foi na festa da sua filha em 2006, quando ele já tinha sido acusado em 2005 de estupro de mulheres. E aí? Não, veja bem, eu não sei. Aí em 2008, o príncipezinho, ele foi preso, Jeffrey Epstein, por abuso de menores. Aí ele fala assim, é verdade, ele teve uma atitude inadequada. A jornalista fala assim, inadequada? Ele estuprou. Isso não é uma ação inadequada, isso é um crime. E ele fica, veja bem, não é bem assim, meu amiguinho. Ele não se arrepende da amizade com o cara, ele acha que eles tiveram coisas melhores. E aí perguntam pra ele, peraí, por que você vai em 2010, depois de tudo isso? Porque ele fala que nunca mais viu o Jeffrey Epstein. Não, desde dezembro de 2010 eu nunca mais vi o Jeffrey Epstein. Principalmente depois que liberaram a foto. Aí eles falam assim, o que você vai fazer lá em dezembro de 2010 na casa dele em Nova York? Aquela casa que tem a boneca tamanho natural pelada, que tem o Bill Clinton pintado, que todo sabonete é de pinto, de bacheca, de tudo. E aí? E o bodegão? O que você tá fazendo com o bodegão, o bodeguinho? Ele vira e fala assim, a nossa amizade era tão profunda que eu achei que eu tinha que terminar nossa amizade ao vivo. Meu senhor, você dá um passo fora pro telefone e fala assim, nunca mais quero te ver, você tá louco, garoto? Não, foi lá, tá. E saem, e o fotógrafo, quando ele vai tirar a foto, que é muito legal essa cena, que é o começo do filme, ele tira foto de várias garotas saindo da casa. Não parou, entendeu? Não parou, nada disso. Então ele se entrega muito nisso, ele se entrega nessas, não é nem entrelinhas, é na linha real mesmo. Falei real, uma família real que caiu na realidade. E é isso, esse é o filme, assista, é Scoop, e tem na HBO Max, tem um documentário sobre a Ghislaine Maxwell, e na Netflix tem um documentário fantástico sobre o Jeffrey Epstein e sobre a Ghislaine Maxwell. Vale a pena, se você gostar da história, assistir aos dois, porque um complementa o outro de alguma maneira, porque eles são até de tempos diferentes.
Aqui eu dei uma atualizada também no caso, porque quando eu fiz, a Ghislaine não tinha nem sido... Acho que ela não tinha nem sido julgada ainda, porque o julgamento dela foi em 2022. Não, já tinha sido julgada. Não sei se foi ou não, acho que não. Mas eu já atualizei, foi julgada, está presa há 20 anos e está esperando sair. Ela disse que ela também é uma vítima do Jeffrey Epstein. Ela só ia buscar meninas na rua porque ela precisava de uma joia Cartier. Tadinha da Ghislaine. Mas ela que fique presa. O Jeffrey Epstein está morto. O Harvey Weinstein está preso. Sempre que aparece, parece o Roger Abdulmansih, o João de Deus. Oh, é tudo assim, anda com... Ai, seu velhinho, tem pena de mim, paixãozinho. Tem pena de mim, seu velhinho. Olha como eu sou velhinho. Tá bom. Nem o Abdulmansih, né? Que depois levantava da cadeira de roda e ainda dava um tapa no enfermeiro dele. Fica dando ar de... Eu também sou humano. Eu não sabia que estava errando. O mundo mudou. Oh. Bobo. E aí ele também está preso. O Jeffrey Epstein se matou. Ok. Quando saírem essas imagens, a gente volta a falar desse caso. E tem aqui, tem ali, tem lá. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem aqui suas dicas de séries, filmes. Esse filme que eu falei, o Scoop, está na Netflix. Estreou há pouquíssimo tempo, aí em abril de 2024. Se você estiver vendo isso em 2027, já tá, faz mais tempo. Mas hoje que eu estou colocando, ele é bem recente. É isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixem dicas. E aquele velho tema bom, não deixe de curtir, compartilhar, ligar sininho, marca lá. Mas deve ter o making off. Acho que sim. Acho que tem alguma coisa. Beijo, até já. Malvinas. É Malvinas. Então, eu aqui. Vocês podem falar qualquer Maldiva? Existem as Ilhas Maldivas, Não. As Maldivas são aquelas ilhas riquíssimas, eu acho tão bonito quem vai lá e fica postando aqueles vídeos que entra do quarto, da porta do quarto, passa pela porta do quarto e desce uma escadinha e já está no mar. Acho tão rico, acho tão bonito. Eu queria muito, mas não é para o meu bolso.